Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo aqui te atualizar as últimas do Colorado. Só lembrando, esse vídeo é pra KTO. Já foi na KTO? KTO.com, se tu não conhece a casa, lá é um lugar que a gente brinca e se diverte. Não tem promessa falsa, não tem situação de olha, tu vai ganhar muito, não. E ainda mais eu que não tenho moral pra dizer porque eu tô indo mal na KTO, uma barbaridade. Mas assim ó, tem Inter e Atlético neste domingo, 7 da noite, aqui no estádio Beira-Rio. O Inter treinou a semana inteira, segunda semana assim, ó, cheia pro Roger treinar. Se tu quiser, vai lá na KTO, tá pagando 1,90 a vitória colorada e a vitória do Atlético Paranaense 4,50. Vamos, imaginar que o Inter vai fazer uma gracinha, vai começar a vencer, porque afinal de contas tá ali, ó, embora com muitos jogos atrasados, mas tá ali pertinho da zona do rebaixamento. Se quiser ir na KTO, meu código é JBFilho, vai te dar uma bonificação de entrada por lá, beleza? Bom, gente, o Inter segue se reforçando. Está muito perto de finalizar a sua terceira contratação. Depois do Agustin Rogel e do Bruno Tabata, agora tem mais um zagueiro. É o Samir. O zagueiro Samir, 29 anos, cria da base do Flamengo, passou por Udinese, Watford e estava agora sobrando, estava na reserva, chegou a sobrar de um dos jogos do começo de temporada deles lá, que no México no meio do ano, e aí o Inter viu uma oportunidade. A informação das últimas horas é que o Inter conseguiu fechar empréstimo de um ano com cláusula de compra de 3 milhões de euros, ou 18 milhões de reais aproximadamente, arredondando os valores aqui, depois, quando ele, se tudo der certo, se for bem e tudo mais, tá? Mas, enfim, Samir, novo reforço colorado. Ele se junta a Agustin Rogel, que acaba de ser apresentado oficialmente pelo Internacional. O Samir é canhoto, o Rogel é destro, tá? Mas os dois têm uma característica interessante, porque eles são mais zagueiros de imposição física, são jogadores mais de imposição física e não tão técnicos, como por exemplo gostava o técnico Eduardo Cudê. O Samir não é tão alto. Eu vou explicar. Eu fiz um vídeo ontem aqui e uma galera começou a dizer ele não tem 1,85, ele tem 1,89, 1,89, 1,89. Uma galera começou a mandar. Bom, no site oficial do Tigres, que é o lugar onde ele estava, e claramente quando os jogadores chegam, os jogadores são medidos, ele estava 1,85. E eu estou me baseando por isso, mas eu vi que tem outros sites que fazem scout de jogadores que colocaram 1,89, tá? É bem normal, principalmente zagueiro ou goleiro. Goleiro então é uma grandeza, tá? Vários clubes aumentam. Lembra do Bruno Mendes, zagueiro? Bruno Mendes, o Inter contrata ele, estava no site do Corinthians 1,84, quando chegam aqui os caras mediram 1,81. Isso acontece bastante no futebol. Bom, então o Samir tá vindo, tá? A gente já tinha falado sobre ele, tá fechado e tal, tá desembarcando aqui ele e o Rogel. O Rogel, e ele fazem uma zaga de mais imposição física interessante que o Rogel acabou de falar pra imprensa que ele recebeu referências de dois jogadores, né? Referência de dois jogadores, o Rocher e o outro Depena, e ambos falaram maravilhas sobre o Internacional. Achei curioso o Depena falar maravilhas, porque tanto o Gabriel como o Depena saíram daqui numa situação tanto quanto chata, né? Porque foram liberados, acabaram sendo dispensados e tal, mas eles souberam separar, que teve um problema, porque quando eles foram liberados pela direção, leia-se Magrão numa conversa, o Magrão disse, olha, o Cudê não quer contar mais com vocês. E aí quando o Cudê foi conversar com os jogadores, sem os dois, o Cudê reuniu e disse pros caras, ó, eu queria ficar com os dois parceiros de vocês, mas a direção é que não quis. E aí, claro que o jogador se comunica, ficou uma situação tanto quanto chata nessa história toda aí, mas enfim, né, o cara soube separar as situações. O Inter então fecha seu terceiro reforço agora. Rogel, Samir e também o Tabata. Tabata é um meia que joga pela direita, é considerado um cara de muita combinação de jogo curto, com boa finalização de fora da área. Ele deu certo no Sporting, foi bem em Portugal, no Palmeiras não conseguiu jogar e o Inter já trouxe ele para Porto Alegre para ver o que vai acontecer. Mas enfim, tem muitas especulações de negociações. Por exemplo, nas últimas horas, eu vi que a galera do Voz do Gigante, o Lucas Colar, cravou que o Corinthians quer o Alan Patrick. Eu tentei contato com o empresário, com todo o staff e tal, e ainda não consegui confirmação 100% dessa informação. Mas presta atenção no detalhe. É o Corinthians que quer o Alan Patrick. Daí até dizer que vai fechar, que vai conseguir, que vai fazer o negócio, tem uma ampla situação. Então, vamos com calma nessa do Alan Patrick, se tiver mais informações eu vou te trazer, mas a informação do próprio Colar, que as galera, o Alan Patrick então tá negociando, tá indo, o Corinthians quer. Se vai conseguir, eu não sei. O Inter tá tentando endurecer alguns negócios. Eu sei que, por exemplo, o Baldasso tá toda hora falando assim, não, o Inter tá liberando jogador.
Cara, o Arangues foi o único que foi meio que liberado, porque o Arangues insistiu, o Inter fez a conta, 35 anos, estava dando migué de lesão e ganhava 800 mil. O Inter libera. Essa foi pelo menos a versão colorada. Mas, por exemplo, o Bustos, o total do Bustos foi 5,5 de dólares, 30 milhões de reais, sendo que pela parte do Inter deu 21 milhões de reais. Então o Inter deu uma endurecida, não fez pela primeira. E o Vitão é um clássico exemplo. Há informações, inclusive, que tem gente séria divulgando, gente que a gente vê que tipo, vou dar aqui, o Vaguinho e o Jason Lisboa, o do Vitão passa a ser dúvida a partir de agora para os jogos, porque no último jogo contra o Palmeiras, o Vitão teve que ser convencido a entrar em campo pelo técnico Roger Machado, que ele estava na dúvida, ele na verdade ele não queria, esse é o termo que foi divulgado, porque tá chateado, quer ir pro Betis, o Inter tá endurecendo o negócio. E há uma reclamação do lado do Betis que o Inter muda as condições a todo momento, porque é aquela história, tá sempre tentando pegar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. A gente até vai dizer se isso é uma boa, se é certo, se não é e tal, mas enfim, o Inter tá tentando endurecer, a questão é que não tá conseguindo em vários momentos, tipo o Bustos fez birra para sair, o Arangues era melhor que saísse na avaliação da direção e agora o Vitão tem que ser por um valor que seja o ideal, o Inter quer 10 milhões de euros e toda hora vai e vem esse negócio, é uma confusão. Mas eu também preciso te dizer que, poxa, nós temos aqui casos de Vitão, Bustos, Arangues e até o Valência, tá? O Baldasso disse isso no Debate Raiz, é só procurar lá. O Baldasso disse, há uma informação de bastidor de descontentamento do Ener Valência que já teria pedido 2 vezes para deixar o Internacional. E a informação que se tem é que existe uma insatisfação dele. Pode ser porque um maluco entrou e quis bater nele e o Inter não defendeu, pode ser porque ele tá chateado, pode ser porque ele quer ir embora, não sei. Mas isso está sendo falado. E aí vamos combinar, né? Para um pouquinho, vamos refletir. Tem muita gente querendo sair do Inter. Alguma coisa está acontecendo, sabe? Tipo, tem muita reclamação para todos os lados e que, poxa, se fosse uma coisa só, alguém podia dizer, mas estão querendo fazer aquilo. Pô, mas toda hora tem Bustos, Vitão, Arangues, Valência. Enfim, agora o assédio, o Alan Patrick está sendo assediado. Bom, só que falta o Alan Patrick também querer sair. Aí sim, aí a gente vai dizer, peraí, acende o sinal vermelho aí, o alerta laranja no mínimo que está acontecendo alguma coisa. Bom, preciso te colocar aqui que agora o Valência vai ser cada vez mais importante no Inter, vou ter que convencer ele a ficar. Por quê? O Borré tem lesão muscular confirmada para por um mês. Sim, o Inter perdeu o Borré. Então, assim, é Valência, porque o Alar não deu conta do recado, os dois Lucas são garotos e ainda ninguém sabe o que pode acontecer. Se o Borré tá fora, só tem o Valência. Então tem que se abraçar nele e segurar esse cara para ele acabar não saindo, não deixando o Internacional. O Inter ainda tá no mercado, tá tentando contratações, já trouxe Samir, Rogel e Bruno Tabata, mas ainda precisa de um lateral direito. Sabe por que precisa de um lateral direito? Porque o Igor Gomes deve ser o titular. O Igor Gomes é zagueiro de origem e deve jogar contra o Atlético Paranaense. Pois é, há informações de que o Bruno Gomes também foi testado por ali, mas só por um teste, por uma situação. Se o Igor Gomes não puder jogar, tem o Rômulo e agora o Bruno Gomes sendo testado. O Rômulo já jogou por ali em outros tempos, inclusive no Internacional já fez partidas, e o Inter subiu um garoto na base, chama Cleiton, garoto do Sub-20, subiu para o Inter, ele é 2004, então ele está completando 20 anos agora, né, nessa temporada. O Cleiton, ele veio para testes da Ferroviária, veio emprestado, o Inter tem, desde abril ele está aqui no Internacional, o Inter tem cláusula de compra nele se ele efetivar. O Roger treinou, subiu o garoto, colocou ele para treinar, para dar uma olhada, para ver o que vai ser dele, qual é a desse menino, e a partir daí a gente pode ter uma noção um pouco maior sobre o Cleiton das categorias de base do Colorado. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.